Então, compartilhar o Evangelho de maneira integral é você compartilhar as más notícias e boas notícias. Ao falarmos sobre as más notícias, não tem como nós não falarmos sobre pecado, sobre morte, sobre obras. Ao falarmos sobre as boas notícias, não tem como nós não falarmos do amor de Deus na pessoa de Cristo e do porquê que ele teve que morrer na cruz. Isso é falar o Evangelho de maneira integral para que as pessoas possam entender o convite que nós vamos fazer a elas. Mas nós também precisamos entender cada parte dessas boas e más notícias. Nós precisamos entender cada um desses conceitos que nós encontramos nas Escrituras. O primeiro conceito que nós vamos entender é o conceito do pecado. A natureza pecaminosa do homem. O homem não é tão bom assim como ele imagina. Por que as pessoas fazem mal umas às outras? Por que as pessoas não podem simplesmente conviver bem umas com as outras? Porque não importa o quanto nós desejamos a paz, ainda há um sentimento contínuo de frustração e inquietação em nossas vidas e no mundo. A resposta para isso é pecado. E nós precisamos compreender isso. Nós precisamos entender como que a Escritura trata isso de maneira muito séria. Gênesis 1, versos 26 a 27, o texto nos narra como que o pecado entrou no mundo. Como que o pecado se manifestou. Um ato de rebeldia de Adão e Eva contra Deus. E aí nós vamos para Gênesis 2:7, vamos para Gênesis capítulo 1, versículos 28 e 29, Gênesis 2, de 15 a 17, Gênesis 3, de 1 a 7, entre outros textos, e nós percebemos que pecado, em outras palavras, é desobediência a Deus. Pecado, em outras palavras, é eu dar as costas para Deus e dizer assim, agora eu quero viver do meu jeito, da minha maneira, porque eu sei o melhor para mim. Pecado nada mais é do que a gente dizer, Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez, mas isso não serve e eu quero caminhar pelas minhas próprias pernas. E nós pecamos nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nos nossos atos. Quando nós nos omitimos, nós pecamos. E a história do Evangelho é a história de um pai que teve seus filhos seduzidos pelo maligno. E ele está numa eterna busca para reavê-los, a restaurá-los em sua família. A má notícia é a história de como os filhos de Deus foram seduzidos pelo pecado. Então nós precisamos entender cada conceito desse. Precisamos entender que todos nós somos pecadores. E somos pecadores por hereditariedade. Nós herdamos isso dos nossos pais. Romanos 5,12, a Escritura nos diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa é uma realidade que a Escritura nos diz, que nós nascemos pecadores, herdamos isso dos nossos pais originais, e nós não temos como lutar com isso. Por mais que a gente ache que o meio nos influencie a pecarmos, por mais que a gente ache que o meio é que nos ensina a pecar, e não podemos desconsiderar a influência do meio, mas a Escritura nos diz que apesar da influência do meio, nós nascemos pecadores, porque herdamos essa semente no nosso coração. Um exemplo muito simples disso são os nossos filhos. Você já percebeu, já presenciou, já vivenciou uma cena onde um menininho de colo chega e arranha a mãe, ou arranha um outro coleguinha, um outro bebê, fica com ciúmes quando a mãe pega outro bebê e parte de forma agressiva para cima da mãe ou da outra criança? Com certeza você já deve ter vivenciado e visto isso. Quem que ensinou isso a ele? Nenhuma mãe, nenhum pai em sã consciência diz assim, filho, se alguém mexer com você, ou se alguém mexer com a sua mamãe, você vai lá e arranha ele todo. Ninguém ensinou para ele. Mas ele reage assim, porque ele nasce pecador. Então, a Escritura nos diz que nós somos pecadores por hereditariedade. Mas também a Escritura nos diz que nós somos pecadores por opção. Nós voluntariamente optamos por pecar. A palavra do Senhor nos diz na primeira carta de João, capítulo 1, verso 8, sobre isso. Eu gostaria de ler com você. A Escritura nos diz assim:
Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. O apóstolo João, escrevendo para a igreja, falando da obra maravilhosa de Cristo e dizendo o que essa obra tinha feito por nós, ele nos diz que nós ainda continuamos lutando com o pecado. Nós continuamos tendo dificuldade com o pecado, porque nós optamos por pecar, fruto da nossa natureza. Então, e nós vemos isso em outros textos, Romanos capítulo 3, versos 10, até o capítulo 12 e verso 23, Mateus capítulo 22, versos 37 e 39, 1 João capítulo 3, verso 4, entre tantos outros textos das Escrituras. Então, a primeira má notícia, pecado, nós precisamos entender isso. O problema do pecado é que Deus tem um problema com cada um de nós, porque nós não alcançamos o seu padrão de perfeição. Cometemos crimes contra Deus através de nossos pensamentos, palavras e ações. Qual o primeiro mandamento? Nós encontramos em Êxodo 23, ame o Senhor de todo o seu coração. Todo o seu coração. Então, a primeira má notícia, pecado, nós precisamos entender que nós pecamos por hereditariedade e por opção. E precisamos entender que pecado é nós darmos as costas a Deus e aquilo que Ele tem para nós. Quando nós dizemos assim, não, eu sou independente, eu posso caminhar pela minha própria opção e eu posso fazer diferente.